Bom dia, bom dia. Olá, minha preciosa, como você está? Um prazer muito grande poder estar neste momento com você. E aí, como está seu coração? Como está você nessa manhã? Estamos aqui mais uma vez para iniciarmos mais uma manhã com Deus. E aí, já está com seu cafezinho aí? Vamos juntas ouvir a palavra do Senhor, ouvir uma direção de Deus nessa manhã. Te convido você agora, nesse momento, a pegar a sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 27. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e lhe desapareceu-lhes. Amém. Essa passagem aqui vai dizer a história dos discípulos de Jesus. Na estrada, no caminho, indo para Emaús, uma aldeia em Jerusalém. A palavra de Deus vai dizer que os dois discípulos caminhando, de repente o Senhor vai de encontro com eles. O Senhor encontra com eles no meio do caminho. Só que os olhos deles estavam tampados, estavam fechados, e eles não reconheceram quem estavam diante dele. E eles começam estavam tristes, começam a falar, a questionar sobre os últimos acontecidos, do que estava acontecendo. E Jesus então olha para eles e fala assim: o que está acontecendo? Por que vocês estão tristes? Lá se você voltar no verso 17, vai dizer, ó, e eles lhe disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que está triste? Olha o que o Senhor está dizendo para aqueles dois. E olha só o que eles respondem. Respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: És tu só peregrino em Jerusalém? E não sabeis as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Sabe quando acontece algo mal dentro da cidade, um boato ou algo, e começa a ser esparramado, e todo mundo só começa a falar sobre aquilo? E quando você encontra um amigo, e o amigo fala assim: nossa, fulano, você ficou sabendo o que aconteceu? Pois é. Era o que estava acontecendo naquele momento. Jesus tinha acabado de morrer, Jesus tinha acabado de ressuscitar, e o boato era grande. Que ele tinha morrido, mas ao terceiro dia ele ia ressurgir. Só ouviu a história que as mulheres tinham ido ao sepulcro e não tinham achado mais o corpo. Só que eles estavam entristecidos, angustiados, e começam a caminhar falando sobre aquilo. Nossa, fulano, você viu? Olha só. Jesus morreu, falou que ia ressuscitar no terceiro dia, mas nada aconteceu até agora. Ah, somente aquelas mulheres lá, ó. Porque mulher já não tem credibilidade, né? Ah, ela falou que Jesus ressuscitou, foi lá, mas não encontrou o corpo dele. Ah, mas será mesmo que vai acontecer? Não, eu acho que não, mas você viu? Então eles começaram a falar um com o outro sobre o boato, sobre o que estava acontecendo naquele dia. Só que eles estavam tão focados no que estava acontecendo na cidade, estavam tão focados, vamos se dizer hoje, na fofoca, na conversa que estava acontecendo, que eles esqueceram. Seus olhos foram tampados. A palavra diz, olha só no 16, mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecesse. Ou seja, quando nós damos de credibilidade mais aos problemas, às dificuldades, aos boatos que esparramam sobre nós ou sobre alguém, às vezes Jesus está andando do nosso lado, nós não vemos. Nossos olhos são tampados, e foi o que aconteceu com esses discípulos. Foi o que aconteceu com esses homens de Deus.
E o Senhor pergunta, o Senhor fala, só que eles estavam tão cegos naquele momento que eles nem observam quem estava. Mas a palavra diz que o Senhor acompanha eles pelo caminho. E sempre conversando e perguntando. E eles conversando, como se fosse uma outra pessoa. Sabe quando você está indo no mercado e de repente você encontra a irmã que também está indo para o mesmo caminho. E de repente vocês vão junto e começa a compartilhar, a falar do que está acontecendo, as notícias, ou do que aconteceu com alguém. Ou sobre você mesmo. Às vezes a pessoa te vê e fala, nossa, fulano, fiquei sabendo o que aconteceu com você. Nossa, você está bem? Como que você está? Sabe? E era isso que estava acontecendo naquele momento. Eles estavam indo para sua casa, estavam indo para Emaús, no caminho de Emaús. Encontra com Jesus, Jesus começa a conversar e eles nem viram que era Jesus, mas eles começam a contar. Jesus tão paciente, Jesus tão manso, tão humilde. Jesus dá tempo ao tempo. Jesus ele não chega falando, vocês não estão enxergando não, é eu, olha que eu aqui não sofro. Não, Jesus caminha junto com eles, querendo saber da sua dor, querendo ouvi-los, querendo compreendê-los. Jesus caminha junto com eles. E no 19 ele continuou, ele lhes perguntou quais. Olha Jesus falando, não estou sabendo não. Porque quando Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Ah, você não está sabendo, você é peregrino, você é novo aqui, você não está sabendo o que está acontecendo. Nossa, uma tragédia com o nosso mestre. Ele morreu. Diz que era para ele ressuscitar no terceiro dia, as suas palavras, o que ele estava pregando. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu. Ah, as mulheres foram lá e viram. E aí o Senhor pega e fala, não tô sabendo não. Quase que é mesmo? Me conta. Conta aí qual que é o problema. Eles começam a compartilhar com Jesus. Ele fala que respeita o nosso Jesus, ao nosso mestre, igual eu falei, né? Você não sabe. E ele começa ali a falar, sem nem saber que era o próprio Messias que estava ali. Ele fala, olha, lá no 20. É como os príncipes dos sacerdotes, os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e crucificaram. Você não sabe a barbaridade, crucificaram o nosso mestre. Os próprios príncipes, o nosso próprio povo crucificou Jesus, levou ele à condenação e ele era inocente. Você não está sabendo, por isso nós estamos tristes. Você não está entendendo. Estou chocado com o que aconteceu. E eles compartilhando. E Jesus ouvindo. E eles falam assim, olha só para você ver a falta de esperança que aqueles homens estavam. Olha no 21 o que ele vai dizer. E nós esperávamos que ele fosse o que fosse remir Israel, mas agora com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Olha só, eles compartilhando a sua dor, compartilhando a sua perda, compartilhando os acontecidos, tão entristecido, estava doendo por dentro, já estava cheio de dúvidas, os pensamentos já estavam divididos. E Jesus ali diante deles. Mas Jesus ele é paciencioso, ele é manso. Ele para o tempo para te ouvir. Porque ele sabe onde está doendo. Porque ele sabe do que você necessita. Ele sabe da sua dor. Ele sabe do seu problema. E Jesus caminha com eles ouvindo e fazendo perguntas. Nossa, é mesmo? Não sabia? Então é isso que aconteceu? Olha só o que ele continua no versos 25. E ele lhe disse, os nervos e tardos de coração, para que tudo o que o profeta disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?
E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que deles se achava em todas as escrituras. Olha, o Senhor vinha ensinando, o Senhor vinha falando, olha, mas, irmão, não era para acontecer isso? Não estava escrito que isso ia acontecer? Não estava escrito na Bíblia, irmão, que isso ia acontecer? Mas eles falam, isso tudo tinha que acontecer. Mas isso era para a glória do Senhor, era para que a glória de Deus fosse manifesta através dos homens. Aquilo que através de Moisés foi falado, está se cumprindo, não era a Escritura, não estava dizendo. Não era isso que o seu mestre falava? O que ia acontecer? Só que agora chega na aldeia, para onde o seu destino iriam acabar. Sabe, Jesus poderia muito bem só dizer assim, não, já chega, só até aqui, até agora eles não me reconheceram. Está remoendo a sua dor, eles estão vivendo a sua dor, o seu luto, a sua perda, a sua frustração, a sua decepção, a sua amargura. Eles até agora não me reconheceram. Eu vou parar por aqui e vou embora. Não, mas o Senhor queria curar. O Senhor queria trazer ânimo de novo. O Senhor queria mostrar que quem estava ali era Ele. E o Senhor continua. Chegando ali na aldeia, a prosa estava tão boa, né? Um homem parou para ouvi-los, conversava com eles sobre as Escrituras. E aquilo que era para ser o fim, aquilo que era para ser agora o ponto final, para aqueles discípulos, para aqueles homens. Só que ele sabia que ali havia algo diferente, que aquele homem falava algo diferente. Irmãos, vai chegando o entardecer, vamos supor você andando no meio do caminho, se você não conhece uma pessoa, você não vai ter coragem de chamar ela para entrar para dentro da sua casa, vai? Quando você tem uma afinidade com a pessoa, quando o seu espírito, a sua alma, parece que conecta com ela, as palavras dela nos traz um alimento diferencial. Quando você encontra com ela no meio do caminho, você quer trazer ela para dentro da sua casa. E foi o que aqueles homens fizeram no meio daquele caminho. Eles param ali, era o seu destino final, mas eles olham e veem que está entardecendo, já está de tardezinha, e a caminhada foi longa, eles olham para ele e falam, não vai, já está tarde. Olha só no 28 que ele diz, e chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez como quem ia para mais longe. Ou seja, Jesus ali naquele momento falou, ele deixou bem esclarecido que para onde que ele tinha que ir era longe, ainda tinha que caminhar ainda mais. E eles olharam e olha o que eles continuam dizendo. E eles os constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E Jesus entrou para ficar com eles. Sabe, aqueles homens ali naquele momento não perderam a oportunidade. Porque por mais que eles não reconheceram que era Jesus, a gente só convida um estranho, um estrangeiro ou alguém que você não conhece para entrar na sua casa. Se você sentir bem, se bater uma conexão, você não vai andando no meio do caminho com um estranho, com uma pessoa que você nunca viu e convida ela de imediato para entrar na sua casa. Você não sabe o que é a intenção dela, não é? Mas quando tem uma afinidade, quando tem uma conexão, quando há uma prosa boa, você não quer que a pessoa vá embora, não. Você quer estar perto da pessoa. E por mais que você não conheça a pessoa, você quer que ela venha para sua casa tomar um café. Senta na sua mesa, vamos conversar mais, tá tão bom a prosa, não vai não, fica aqui. A palavra diz que eles constrangeram Jesus de uma forma que Jesus não pôde sair. Por mais que eles não conheciam que era Jesus, estavam vivendo ali sua dor, o seu luto, sua perda, sua frustração ali, às vezes uma decepção, porque parece que nada estava acontecendo. Mas eles constrangeram Jesus, fala, não vai não, fica aqui conosco, já está tarde. Sua caminhada é longa, o senhor está cansado. Entra, vamos tomar um café, tomar uma água, vamos jantar.
Vamos preparar algo pra gente comer e a gente conversa mais, depois você vai. E Jesus, ele fica constrangido e para ir com eles e entra dentro da casa deles. Olha só no 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Olha o segredo. Quando eu e você estamos à mesa com o Pai, quando estamos à mesa com Jesus, nós conhecemos Ele de verdade. Nesta manhã eu quero dizer a você, é quando você estiver à mesa com Jesus que você vai saber quem que Ele é. Não é caminhando, não é andando, não é falando com fulano, ciclano, não é contando a sua dor, mas é quando você estiver à mesa. Mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de intimidade. Você não coloca qualquer um na sua mesa. É só com quem você tem intimidade. Às vezes um estrangeiro ou alguém estranho que você não conhece, você vai receber ela na porta da sua casa, na área, você vai colocar ela sentada ali na área. Mas para entrar e sentar na sua mesa é pessoa que você conhece, que você tem intimidade. Para entrar para dentro da sua cozinha, você preparar uma comida e servir para ele à mesa, é para alguém que você conhece, alguém que você tem intimidade. E ali você abre o coração com aquela pessoa, ali você conhece ela. É isso que Jesus está nos ensinando. Realmente no caminho eles não estavam conhecendo Jesus. Mas quando sentaram à mesa, que olhavam olho no olho um do outro, Jesus pegou o pão, partiu, deu graça, serviu a eles. Olha o segredo. É no partir do pão que Jesus se revela quem Ele é diante de nós. É através do partir do pão que nós conhecemos Jesus. Qual é esse pão, irmã? Qual é esse pão, pastora? A palavra de Deus. É quando eu sento à mesa, que Jesus, eu abro a minha palavra e Jesus parte a palavra dele. Ele revela para mim os segredos mais ocultos. É quando eu sento à mesa com meu Jesus. Ele diz, ele o abençoa e lhes deu. Deu o quê? Deu a revelação. E olha só, quando isso acontece, olha no 31, abriram-se-lhes então os olhos e conheceram. Abriram-se os olhos e conheceram. Não tem como você viver intimidade com Jesus, você conhecer Jesus, se não for no partir do pão, se não for na palavra de Deus, se não for à mesa com Jesus. Você sabe por que eles conheceram que era Jesus e os olhos abriram naquele momento? Porque eles ficaram 3 anos sendo discipulados por Jesus. Eles andavam no meio da multidão ali, ó. Jesus ministrava para todos, Jesus falava por parábolas. Mas você sabe aonde que Deus abriu o coração e revelava a palavra? Era na mesa, no partir do pão. A palavra de Deus diz que todas as vezes que terminava ali a ministração de Jesus para a multidão, Jesus ia para a mesa com seus discípulos. E os discípulos começavam a perguntar: Jesus, mestre, o que o Senhor quis dizer com aquela palavra? Mestre, o que o Senhor quis dizer com essa pregação? Nos explica o que o Senhor quis dizer. Ele fala, para muitos são falados, mas o conhecimento são para poucos. A revelação da palavra são para vocês aqui, ó. Por isso que eu prego por parábolas. Porque muitos vão ouvir e não vão entender, porque estão com o seu coração endurecido. Mas é aqui na mesa do partir do pão, da comunhão comigo, que eu vou revelar para vocês o segredo. É só para aqueles que ficam. É só para aqueles que me convidam à mesa. É só para aqueles que estão comigo à mesa, no partir da palavra, é que eu revelo os segredos. Era isso que Jesus estava falando. Jesus pregou esses 3 anos. Jesus ensinou eles. E por mais que eles estavam dando o caminho e não estavam conhecendo Jesus, mas quando Jesus sentou à mesa, partiu o pão e deu para eles, seus olhos foram abertos.
Irmão, não importa como você está andando, não importa o que você está vivendo, mas se você não tiver esse momento com Deus, de intimidade com Deus à mesa, a estudar a palavra dele, irmão, você nunca vai conhecer Deus. Você vai viver uma pessoa sempre entristecido, com os olhos tampados para a verdade, para a realidade. Você sempre vai estar olhando somente as coisas ruins que acontecem. Porque a palavra de Deus diz sempre, ele ensinou ali à mesa, olha, filhos, ele pregou falando o que ia acontecer, do que estava escrito na Escritura. Ele revelou ali para os seus discípulos, os últimos dias, o que haveria de acontecer. Mas ele também fala, olha, mas não me escandalizeis, um de vocês vão ficar escandalizados, vão dispersar, mas não fiquem preocupados, porque precisa disso cumprir, para que haja salvação, para que a glória de meu Pai seja apresentada diante de vocês. Então ali na mesa havia a revelação da palavra. Eles entendiam. Então naquele momento que Jesus entrou dentro de casa, sentou à mesa, porque eles constrangeram Jesus para ficar e não ir embora, Jesus revelou quem que estava diante deles. E Jesus saiu. Quando eles conheceram Jesus, quando eles viram que Jesus estava ali, ele desapareceu. Olha só o que eles começam a falar um para o outro. No 32, e disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregando os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceram no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Eita glória! Oh Jesus maravilhoso! Oh Papai querido, nesta manhã, oh Pai, que nós venhamos abrir os olhos à mesa, Senhor, da revelação, quem Tu és. Aqueles homens estavam entristecidos voltando para sua casa, mas porque foram constrangidos para ficar, Jesus revelou no partir do pão quem que ele era na mesa. E quando eles descobriram que Jesus estava ali, eles voltaram para anunciar boas novas. Ei, Jesus te ungiu na mesa. Jesus te ungiu para você pregar as boas novas, para você anunciar as boas novas. Ele ressuscitou, ele está vivo, ele vive. A glória dele foi manifesta através dos homens para que eu e você tivesse vida. E a tristeza, o luto que aqueles homens estavam vivendo agora foi revelado. E eles começam a anunciar o que é que aconteceu. Chegaram lá, tinha mais um povo reunido falando, olha, Jesus apareceu para mim, olha para mim também. Irmão, o congregar na igreja, o congregar com os irmãos é bom por causa disso, porque ali nós vamos compartilhar o que Jesus fez na mesa conosco. Ali nós vamos ser edificados. Aqueles homens não ficaram parados dentro de casa guardando aquilo para eles, mas eles saíram para a congregação, para a igreja, para anunciar o que estava acontecendo, o que Jesus fez com eles no meio do caminho. Irmãos, eu estava andando e um homem apareceu e nós nem reconhecemos que era Jesus, mas quando ele partiu o pão na nossa mesa, nós reconhecemos Jesus e ele desapareceu. Agora pensa aquele povo tudo reunido dentro da igreja. Aquele povo tudo contando, nossa, Jesus também apareceu para mim. Você viu? Irmãos, você viu que a notícia era que Jesus tinha morrido, eles estavam entristecidos. A notícia era essa. Por toda a Jerusalém, toda a Galileia, toda aquela aldeia, toda aquela cidade, toda a circunvizinhança, era luto de Jesus. Mas quando Jesus aparece ali, um por um, na mesa, no partir do pão, na revelação da Escritura, eles voltam agora alegres. Olha, Jesus apareceu para mim. Rapaz, você viu? Apareceu para Simeão. Olha, as mulheres viram, elas estavam certas. Você viu o que elas falaram, estavam certas. Jesus está vivo, ele ressuscitou, porque ele também apareceu para mim.
E eles começam ali dentro da congregação a falar de Jesus, das boas novas, daquilo que Jesus havia falado para eles à mesa. E na sua casa, no secreto, um para outros. Agora eles começam a compartilhar dentro da congregação. E sabe o que acontece ali naquele lugar, eles reunidos ali falando? Jesus aparece a eles. Olha só, e falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhe disse: por que estáis perturbado e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vedes as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem osso, como verdes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Oh, glória! O que tem para Jesus comer na sua casa, irmão? Olha, assim, eu estava na congregação diante deles. O que tem para me comer, filho? O que você tem hoje para me oferecer? Jesus quer que você vá na congregação para adorar, a levar comida para servir para Ele. Jesus vai até na sua casa, Ele te alimenta, Ele parte o pão. Agora Ele quer que você reúne na congregação com seus irmãos e ofereça a Ele a verdadeira adoração. Ele fala: o que tendes aqui para me comer? O que você tem para mim hoje, filho? O que você veio aqui me oferecer? Eu tenho fome, o que você tem para me oferecer? Eu quero ver de você, eu quero receber de você hoje. Jesus, Ele nos alimenta em casa para que nós, dentro da congregação, leve a nossa adoração a Ele. E então eles apresentaram-lhe para parte de um peixe assado e um favo de mel. Eita glória, favo de mel. A palavra do Senhor, ela é suave, ela é como mel. Oh glória. O que ele tomou e comeu diante deles. Oh glória, Jesus alimentou ali na congregação. Jesus comeu com eles. Eles agora estavam servindo um banquete para Jesus. Irmão, você tem que entender que o seu ir à igreja é você levar um banquete para Jesus. Jesus, Ele vai até na sua casa e serve um banquete. Ele prepara uma mesa, Ele revela a palavra, Ele parte o pão com você no secreto. Mas agora você tem que levantar e ir até a casa do Senhor, oferecer a Ele esse banquete. Eles tinham pão, eles tinham peixe, eles tinham mel para oferecer para Jesus. Eles tinham peixe, eles tinham mel para oferecer para Cristo. E Jesus comeu com eles. Eita glória, aleluia. E disse-lhes: são essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e dos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender a Escritura. E disse-lhe: assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados e todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas são-vos testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Oh, glória! Aleluias! Olha que Deus maravilhoso! Olha que Deus maravilhoso! Vamos orar? Senhor Deus, Pai, nessa manhã, a Tua palavra foi revelada. É um momento que nós anunciamos às vezes notícia ruim, Senhor. Olha, você viu que a tragédia aconteceu com fulano. Mas Jesus, Ele caminha conosco no meio do caminho. Mas na mesa, na intimidade com o Pai, o Senhor revela para nós a Tua Escritura. Olha, filha, realmente era para acontecer essas coisas. Mas não atemorize seu coração, não se perturbe.
porque hoje eu revelo quem eu sou diante de você na sua intimidade comigo. Agora levante, vai anunciar as boas novas daquilo que eu fiz a você. Hoje eu te ofereci o pão, eu parti o pão, revelei, te abri os olhos. Agora é na congregação que eu te darei o entendimento. Entenda essa palavra. Foi na casa que ele abriu os olhos, tirou a dor, foi no secreto, foi no partir do pão ali no secreto, que Deus abriu os olhos, que Deus abriu o coração. Mas foi na congregação, foi quando eles se reuniram para anunciar o que havia acontecido um com o outro, que Jesus se revelou diante de todos e deu entendimento. Às vezes você tem a revelação no secreto, mas você não tem o entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Mas é no reunir com seus irmãos na congregação, é você oferecer a Jesus na congregação, que Deus vai te entregar o entendimento. E Ele vai falar, permanecer até que você seja revestido do poder de Deus. Oh, aleluia. Senhor Deus, que nessa manhã nós sejamos revestidos do Teu poder e que nós possamos ter ânimo de ir para a Tua casa, Senhor, o gozo de buscar o Teu entendimento nas Escrituras na Tua casa. Deus, aqueça o nosso coração com a Tua palavra, Deus, nessa manhã. Deus, que eu venha ter, Senhor Jesus, esse momento de comunhão contigo, preparar uma mesa com café para Ti. Deus, quando eles caminhavam ali mesmo sem conhecer o Senhor, o coração deles ardia, os corações deles queimavam com as palavras que saíam da boca. Deus, que nós possamos ter essa mesma comunhão com o Senhor, que mesmo cego, mas nosso coração possa queimar, possa arder, possa ser cheio do Senhor quando estivermos ao seu lado. E que mesmo, Senhor Jesus, nós clamamos para que o Senhor não saia. Deus, fica conosco, não se aparte de nós. Senhor, fica conosco nessa manhã. Fique conosco no nosso trabalho, na nossa casa, Senhor, no nosso lar. Visita nossa família, os nossos filhos, Senhor. Às vezes estamos com a alma angustiada por causa de um dos nossos. Mas Deus vai de encontro com eles, aquieta a nossa alma e vai de encontro com os nossos, traga a restauração, assim como o Senhor veio até nós, vai até os nossos familiares, aqueles que estão afastados de Ti, e ministre sobre eles também. Mostre quem Tu és diante deles também. Deus, assim nessa manhã nós louvamos ao Senhor, agradecemos, que haja cura, que haja transformação, que haja renovo, Pai, no nome de Jesus. Salva a nossa família, salva o nosso povo. Constrange eles com o Teu amor, constrange eles com a Tua presença. Parti o pão com eles, para que eles abram os olhos e vejam quem Tu és. Para que seja revelado quem Tu és e que eles vão para a Tua presença, Deus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Minha linda, é um prazer estar com você. Fique com Deus. E até amanhã para mais um Devocional com Deus.